Bom dia, tem alguém aí já? Bom dia, Fabrício Saiter. Bom dia, Jurema, querida, seja bem-vinda. Bom dia, Má. Querida, seja bem-vinda. Já vou te colocar na sala já. Bom dia, Eliana, Karina, sejam bem-vindas. Olá! Bom dia! Tudo jóia? Bom dia aí para vocês. Tudo, Que honra estar querida. aqui. Nossa, que delícia ter você aqui. Muito, Aí muito especial. já são o quê? 6 horas? 5? 5 da 5. tarde. Ai, que Ainda estamos com a delícia. luz aqui do dia. Um dia bem Aham. bonito por aqui, bem gostoso. Ah, imagino, Má, imagino. Por aqui ainda tá de noite. Tá escuro Ah, ainda. é. Ainda tá Imagino. escuro. Minha querida, que delícia, viu, ter você aqui, que prazer. Sejam todos muito Para mim. bem-vindos aqui ao canal do Reprogramando Hábitos. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia Saiter, eu sou psicóloga, sou terapeuta transpessoal. Juntamente com o Fabrício Saiter e com o Gustavo Sansi, nós criamos esse programa chamado Reprogramando Hábitos. Nesse final de semana, nós tivemos a nossa primeira turma online e ao vivo. É o Uau, nosso quarto encontro, mas foi a primeira turma online ao vivo e foi assim, muito especial. Foi com lindo, foi um certeza. trabalho lindo, foi muito Ai, legal. eu imagino, tudo que vem de vocês é incrível sempre. Ah, obrigada, querida. E se você ainda não participa aqui com a gente, essa é a nossa 94ª live. A gente começou a fazer lives desde o dia 23 de março. Todas essas lives estão lá no nosso canal do YouTube. Todas as lives são voltadas para o autoconhecimento, autodesenvolvimento, conteúdos fantásticos, profissionais incríveis. Então vale muito a pena vocês acompanharem, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Marcela, que prazer ter você aqui. Quanto tempo a gente se conhece, quantas coisas mudaram, né? Quantas Muito. coisas na sua vida nesses anos. Marcela é terapeuta transpessoal, é coordenadora de grupos do desenvolvimento feminino, é mom mother, né? Uhum, uhum. E ela tem esse trabalho, né, do despertar, da reconexão com a sua essência, que ela vem aí buscando isso em vários países diferentes, né? E eu Sim. queria muito te escutar como é que foi sua trajetória, com o que você efetivamente trabalha, como são os seus trabalhos, o que é essa reconexão com a nossa essência, Má? Então, mais uma vez, obrigada oficialmente por estar aqui. É um prazer. Sempre, desde quando a gente se conheceu há muitos e muitos anos atrás, eu sempre admirei muito você, o Fabrício. Muito especial mesmo. E como você bem disse, quantas coisas mudaram desde que a gente se conheceu, né? Porque realmente hoje eu sou uma Marcela completamente diferente. Que bom, né? Que a gente tem essa possibilidade de mudar, Sempre. né, de estar ali diferente, de trazendo novos convites para a nossa vida. Então, para mim, esse caminho do autoconhecimento, ele começou com a minha própria dor, né, pessoal, onde eu tinha uma vida, né, que todo mundo dizia como aquela vida perfeita, né, do que é o esperado, que tira-se a foto e ela combina com o que o mundo ideal deveria se ter.
Mas, na verdade, eu estava muito triste por dentro, né? Muito desconectada do que era a minha verdade, muito distante de saber, né? De respeitar o meu ciclo enquanto mulher, de saber das minhas vontades. E quando eu me toquei de tudo aquilo, foi quando eu percebi que eu precisava ir buscar apoio, né? Fora e buscar terapias, fui fazer, né, outros cursos de autoconhecimento, fui para diversas linhas, até entrar em linha da transpessoal, né, onde eu consegui encontrar uma forma de me ver amplamente, né, esse biopsico, espiritual, cósmico, não só aquele ser que muitas vezes a gente se enxerga. Então foi um baita caminho. E toda essa parte de me olhar, né, nessa espiritualidade foi onde me chamou muito a atenção. Eu fui participar de grupos xamânicos, fui participar de grupos do Sagrado Feminino. E quando eu fiz meu primeiro grupo do Sagrado Feminino, para mim mesmo, né, para mim olhar enquanto mulher, para mim escutar. Quando eu terminei, você conhece, né, quem foi minha mentora, Soledad? Soledad, querida. Eu virei para ela no final do primeiro grupo e falei, eu quero ser isso. Foi tão forte, foi um chamado mesmo, assim, muito grande. E eu percebi que minha mulher precisava e o quanto o mundo precisava, né, daquilo. Não só eu, mas que eu poderia convidar outras mulheres. Então, desde que eu fui fazendo os primeiros contatos a partir das minhas dores, de perceber que eu estava, por exemplo, no mundo corporativo, a minha última empresa, eu trabalhei no McDonald's. Quando eu conto isso para as pessoas, Foi quando me eu te falam, meu conheci. Deus, isso foi Exato. muitos anos atrás, né? Eu Muitos anos falei para atrás. vocês, era outra Marcela. Era muito Completamente. diferente. Era muito E, diferente. Eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo e eu era aquela bem workaholic, né? Eu trabalhei na área de marketing por muitos anos, mas na marketing do McDonald's. E uau. depois eu fui para a área de treinamento, então eu cuidava de mais de 200 restaurantes. Eu começava às vezes 6 e pouco da manhã meu trabalho, eu terminava 9, 10 da noite. Sabe aquela coisa de você até encher a boca de orgulho e falar, ai, faz 3 dias que eu não saio para almoçar porque tá uma loucura, né? E aquilo era o normal. Então, quando eu comecei a perceber aquilo, meu trabalho não me completava. Eu estava num relacionamento, né? Fui casada, você sabe. E também eu percebi que aquilo que não era um relacionamento que supria as minhas necessidades, né? Nós tínhamos uma grande amizade, não um casamento homem e mulher. E eu tinha essa conexão comigo muito distante, então isso foi um chacoalhão de olhar e falar, peraí, né, não tá certo, você precisa pausar e olhar de fora, porque aqui de dentro eu tava tão no meio daquilo tudo que eu não conseguia ver. Eu achava, né, que olhando aquela fotografia de uma ótima empresa, carro, casa legal, 2 viagens para fora do país por ano, eu tinha um parceiro, tá tudo certo, eu não podia reclamar. Eu tinha que estar feliz, né? Mas por dentro eu não estava feliz. E você sabe, né? Das Sim. nossas conversas. Conversas e conversas na padaria. Então é muito legal relembrar assim, aquela Marcela e ver que eu fiz algo por ela. Que eu não abandonei e não deixei levar por aquilo que a sociedade nos conta, né? Que deveria ser o que é o correto. Porque tinha esse chamado, que hoje eu vejo, né? Que esse chamado dessa mulher aqui dentro sábia, essa mulher que muitas vezes também é chamada como essa mulher selvagem, né? Que ela não conseguia ficar quieta e ver eu morrendo, né? É Literalmente. literal, isso, e é literal, né? A gente vai morrendo mesmo, né? Se você Sim. não escuta isso que está gritando ali dentro do seu peito, né? Vai morrendo mesmo. Exatamente. Eu vejo minhas fotos, era muito diferente a cor da minha pele, o meu O olhar. olhar. Uhum. Era muito diferente, era muito distante. E eu acho que o que é legal chamar atenção é, eu achava que eu estava feliz por muito tempo. Que eu achava que tudo aquilo era né? Porque tinha, de novo, a fotografia que eu olhava para cima, não, eu tô seguindo, tá tudo certo.
É a famosa Mas normose, né, Mar? normose, É aquilo que se tornou normal, sim. né? Ser casada, ter um bom trabalho, não ter hora para almoçar, né? 2 viagens Exatamente. por ano. Tá Tá tudo, lindo, era né? para tudo certo, né? É. E aí, quando eu comecei a participar desses trabalhos de autoconhecimento, foi quando eu lembro que um dia na sessão eu saí assim percebendo que eu tinha um grande castelo de areia lindo e que ele tinha acabado de desabar. E aquilo não foi fácil, mas foi a maior libertação, né? Quando você percebe, porque você traz para sua. É o reconhecimento, né? O grande primeiro passo aí, né? Para daí você fazer diferente. Porque o ponto é que até então não tinha isso. E aí eu fui buscar todo esse mergulho muito mais profundo, né? Fui fazer a especialização em transpessoal, fui fazer a formação como condutora de grupos de mulheres do Sagrado Feminino, fui trabalhar no Instituto Xamânico, fui me formar como Moon Mother, que oferece, né, a bênção e cura do útero para as mulheres, que é de fato essa pausa e reconectar com a nossa parte mais sagrada, né, enquanto mulher. Fui fazer a minha formação também de yoga, que eu já fiz há alguns anos atrás lá no Brasil, né? Então, eu fui buscando mergulhar ferramentas do próprio Tantra, que eu estudei muitos anos também com a própria Soledad, que foram ferramentas que eram usadas para a Marcela, mas que depois, né, eu fui aprimorando e hoje é o que eu ofereço já há alguns anos aí para auxiliar as mulheres, porque é aquela história, hoje eu posso dizer, olhar aquela Marcela e falar, sim, dá para mudar, dá para hoje você ter uma vida mais plena, dá para saber quais são as suas vontades, ter uma vida, né, em coerência com a tua verdade, a sua natureza, né, respeitando o teu corpo, respeitando as tuas emoções, respeitando os teus pensamentos, mas não pensamentos enquanto ego, né? Mas sim o que é aquilo que nós deveríamos, que é o que a gente nasce, né? É a nossa verdade. Exato. Então, Que vem na nossa missão, né? Você sabe que domingo, Mar, no final do treinamento, eu estava falando, né? Eu estava dando um depoimento pessoal e dizendo para as pessoas, né, que essa quarentena me convidou muito a reencontrar aquilo que há de mais sagrado em mim, né? E aí eu fiz uma retrospectiva que eu me desconectei da minha criança mesmo, lá de trás, né, de quem eu sim. era. Eu era uma menina. Você conhece aquela série do Netflix, N com N? N with Eu N. vi, mas eu nunca assisti, mas eu sei qual é. Aquela é a Márcia pequena, conversa com árvore, abraça a árvore, conversa com animal, extremamente, sabe, criativa. Eu era muito assim. Em Uhum. razão, né, dos convites da vida e daquilo que você tem que passar mesmo né, durante um período, eu me Sim, desconectei com essa essência, dessa essência, né? sim. E agora eu já venho há algum tempo já, né, nessa busca, fiz transição de carreira com 35 anos, tudo, mas assim, agora, verdadeiramente, né, agora eu estou realmente voltando cada vez mais para essa essência, sabe, me permitindo. E como é importante. E Eu ia falar tudo isso na agora, é vida tão importante. tão importante. E tudo na vida da gente é importante. Foi importante aquele momento que você viveu no McDonald's, né? Aquele casamento que você tinha. Tudo foi importante, né? Na verdade, isso é uma grande chave, né? Perceber isso e honrar tudo que a gente passou, porque se a gente quiser desconectar e não quero nem lembrar daquele passado, não, porque isso fez parte, fez você chegar até aqui. Eu tenho, assim, muita gratidão por tudo que eu passei, porque eu também sei o que eu não quero, eu aprendi muita coisa e me fez Isso. crescer demais. Nossa, muito. É exatamente isso, né, Mar? Quando você traz, né, essa honra, essa gratidão, significa que você está aprendendo, né? É exatamente o que você falou, não é você simplesmente querer romper, isso não faz parte da minha vida, eu quero esquecer isso. Não vai conseguir, porque é uma marca, né? É uma Uhum, uhum. marca e é algo que, sinceramente, né, a antroposofia fala muito disso.
E eu realmente creio nisso, sobre as nossas escolhas, aquilo que a gente escolhe, os nossos pais, os nossos companheiros, os nossos amigos de vida, tudo isso com um objetivo, não é o objetivo de sofrer, mas é o objetivo de crescer, de se desenvolver enquanto ser, né? Porque no fundo o que a gente está fazendo aqui é isso, né? Exato, né? Seria muita inocência a gente achar que já ia passar, né? E chegar ali tudo certinho, porque a beleza é justamente essa caminhada com os desafios. Só que o importante é você pausar e olhar esses desafios e aprender com isso. E não simplesmente ignorar, né? Então, hoje eu vejo, e inclusive eu acho que ele é uma beleza de olhar para aquela Marcela e poder ver que eu posso convidar as mulheres, porque eu já passei ali. Eu só Exato. consigo levar as minhas clientes, né, seja em atendimento individual, seja nos grupos que eu ofereço, enfim, as diferentes formas de abordagem, todas eu consigo convidar para entrar nos mesmos locais que eu já me permiti olhar e transmutar. Porque senão não tem Perfeito. como, né? Senão você fica falando de um lugar teórico, né? E quando, não que isso não tenha uma importância, óbvio que tem, mas Claro. quando você traz consigo essa vivência, isso tem uma força, uma potência ainda maior, né? Sim, e é muito necessário para o nosso trabalho enquanto terapeutas. Sim. Então, eu vejo assim que eu tive momentos muito intensos, muito doloridos da minha vida, né? Que assim foi um revirar mesmo daquela Marcela tinha horas que eu falava, por que eu tô passando por isso, né? Porque naquele momento eu não entendia. Mas eu sempre tive, assim, talvez seja como, né, essa minha criança que sempre foi também muito voltada para a natureza, muito acreditar, sabe? Eu sempre tive essa fé de, peraí, não tem um porquê. A mente não entende, mas eu sabia que ia ter algo. Hoje, a partir daqui, né, dessa Marcela, que né, vive hoje uma vida muito mais plena, que olha para trás, eu falo que bom que eu, né, continuei firme, forte e permiti seguir aquilo, porque eu poderia ter caído né, simplesmente tá ali, né, naquela ondinha ali no dia a dia e nem me permitir transformar. E aquele momento de extrema dor, né, como foi a minha grande pérola. Foi o que eu percebi, que eu tinha uma grande guerreira aqui dentro de mim, mas que ela estava super adormecida e, sendo muito sincera, muito atrás de uma figura masculina do meu lado. Né? Eu achava que eu era pequena, que eu não conseguia fazer as coisas. E é engraçado porque até um certo momento da minha vida, eu sempre achei que eu conseguia, que eu era, né? Eu sempre fui muito descolada, muito rápida. Mas quando eu entrei, e não tô colocando nenhuma culpa no meu antigo parceiro, não é isso. Eu acho que eu, inclusive, entreguei muito, né? Era uma coisa dinâmica. Um cuidava e o outro queria ser cuidado. Perfeito, era, né? Naquilo parecia perfeito. Mas eu entreguei muito e quando eu estava ali dentro, eu não achava que eu poderia fazer nenhum movimento diferente. Então, todos esses processos que eu me permiti pausar, olhar para o meu feminino, né, enxergar efetivamente a minha força, aquilo foi uma grande virada na minha vida, porque daí eu consegui retomar aquela Marcela que sempre foi muito forte, porque essa guerreira sempre esteve aqui. Ela estava ali adormecida. Então, foi um momento muito importante para mim. E hoje eu honro muito. E eu lembro que eu tive uma conversa com um grande amigo que ele virou e falou assim, mas Marcela, cadê aquela Marcela que eu conheço, que, né, vai e faz e acontece, eu não tô vendo ela. E aquilo foi, uau, eu tinha me esquecido que ela existia, ou que ela era possível. E foi muito especial ter alguém ali, né, me apontando. São os anjos, né, que vêm assim no momento que vem e sopra ali para você, né? Exato. Que coisa... É engraçado hoje ver, né? Tem horas que eu pauso, sinceramente, que eu pauso e olho tudo que eu venho fazendo, né? Nesses últimos anos eu falo, gente, até eu me assusto, tem horas. O quanto Tão pouco tempo, né? E parece tantas vidas. Muitas vidas. E foram diferentes Sim. Marcelas, né? Mortes então, e renascimentos, né, Mar? Sim. E essa, como eu estava comentando, né, do masculino que estava ali, né,
que eu sentia que eu precisava ter ali segurando na minha mão, que eu precisava ter alguém me guiando, que na verdade, vamos olhar pela perspectiva do Tantra, né? Shakti, energia feminina do universo, ela tá ali buscando Shiva, que vai guiar, que é essa consciência que dita, que é quem traz esse suporte para a gente poder relaxar, dançar, ser energia. Então tem toda uma consciência por trás que faz sentido disso. Mas o ponto é que você não pode primeiro estar conectado com o masculino fora se você não conecta com o seu masculino dentro. E se você não conecta a partir do seu feminino de uma forma equilibrada, de uma forma saudável. E o ponto é que eu me distanciei do meu masculino, é como se ele não existisse, ele precisasse existir fora. E o meu feminino foi para um lado totalmente desvitalizado, né? Então, eu não me via como possível de dar nenhum passo. Então, aquela Marcela lá da padaria, né, que a gente brinca, ela era isso, né? Uhum. Gente, olha, eu sou prova viva, né? Dessa transformação da Marcela. Quando ela estava falando do tom da pele, né? Isso é real. Eu me lembro, um dos nossos últimos encontros, né? Eu saí daquele encontro com a sensação assim, nossa, Marcela, eu tô sentindo a Marcela triste, né? Eu comigo, eu não te falei nada, não comentei nada na época, mas eu te sentia triste, né? O olhar apático, a pele opaca, exatamente isso que você estava falando, era o que eu via, né? E a Marcela se transformou. E eu Né? A tava, Marcela né? desabrochou, já estava naquele processo, né? E logo depois daquilo você deu realmente né, uma Sim. arrancada. Logo em seguida, eu acho que você foi viajar, né? Eu acho que você já estava com uma viagem marcada. E tudo foi acontecendo de uma forma muito complementar, né, Mar? Sim, eu tava realmente muito triste, né? O que você viu era uma verdade. Eu tava, de fato, muito longe, muito distante, muito perdida e realmente era uma tristeza. E quando, sim, aí eu fui viajar e é engraçado como minha vida ela é marcada por várias viagens, como essas viagens elas são de grande transformação para mim, porque são momentos onde eu realmente conseguia ser eu novamente, porque não estava ali perto de pai e mãe, que isso também tinha uma influência que hoje eu consigo perceber, né? E tenho muita honra, muito amor pelos meus pais, a gente se dá super bem, mas eu precisava ser a menina ali, né? Precisava continuar naquele papel de menina, de não saber o que fazer e buscar, né, alguém me guiando. Então, quando eu viajava, quando eu me distanciava daquilo, opa, eu via que me lembrava da Marcela que, por exemplo, foi morar em Chicago e ia para lá e para cá sozinha e conversava, mas voltava ali para o Brasil. Era aquela, não sei, né, se o ônibus eu pego é ali. Então, era muito interessante perceber essas dinâmicas de posicionamento, né, de você estar ali e se experimentar de formas diferentes. Então, tanto é que hoje eu faço as viagens, né? Eu levo os grupos. Agora a gente está com tudo parado, obviamente, mas eu levo os grupos para outros países porque é justamente essa percepção de como uma viagem pode mudar a nossa vida, de como a gente pode viver experiências que são extremamente transformadoras. E aí, quando eu retomei dessa viagem e fui, né, meu relacionamento acabou, a gente fechou, tínhamos empresas juntos. Tudo aquilo fechou, como eu brinco como se fosse Shiva, né? Veio assim, acabou com tudo, morreu tudo. E aí foi a grande ponto, né, de transformação do salto que eu dei, né, para ser eu mesma de novo. Que foi essa reconexão com quem eu era, né? Ver essa força, essa potência. Então, não veio do nada, né, Mar? Foi um reencontro. Foi um reencontro. Né? Foi esse ouvir mesmo, né? Essa Marcela que estava aqui dentro, precisando de espaço, mas que eu estava, de alguma forma, não conseguia nem saber que ela existia. E aí eu abri minha própria empresa sozinha, já trabalhando com os grupos de mulheres, atendimentos individuais e tudo mais. E foi fluindo, tudo foi muito fluido, porque era o chamado do coração. Porque era aquilo que eu, né, realmente tinha para fazer. E porque eu também tinha vivido aquilo, então era aquela história de eu estar nesse lugar para poder falar, pode vir,
porque é possível. Então, foi tudo muito rápido. Eu lembro que eu fiz o meu primeiro retiro na Chapada dos Veadeiros, que é um lugar que eu amo, né? Que eu sempre vou, pelo menos 2 vezes por ano, quando eu tô aí no Brasil. Foi assim, há 6 anos atrás, o meu primeiro retiro. E sabe, eu conseguia ver que as mulheres vinham. Tinha essa questão de... É forte esse chamado. Não era uma coisa sem força. Era algo que eu tinha mesmo aqui dentro para fazer. E desde então, a minha vida tomou um rumo muito diferente, né? Eu hoje moro aqui na Tailândia, tenho seguido, né, com todo esse meu trabalho há muitos anos, tenho visto... Eu tô vendo aqui a Amanda, querida, mandando mensagem, que também tô morrendo de saudade dos nossos grupos. Ela tá comigo há muitos anos já foi em várias imersões. A Fer Thaís também, que o Fabrício até que tinha indicado, ela foi num grupo, também passou dando um oi aqui. É muito especial ver tantas mulheres queridas, assim, que passam na nossa vida e que a gente vai se inspirando, né? Porque é uma troca. É uma grande troca. E eu acho muito bonito, Má, quando você traz, né? Quando você traz essa coisa do masculino, do quanto você precisava, né? Ali de pegar na mão, né? E do quanto, mais do que tudo, o que mais me chama a atenção é do quanto você traz na sua fala da sua responsabilidade de ter se colocado. Porque, vejam, a gente sabe que existem muitos movimentos, né, de mulheres que falam que o problema está no masculino, né, que o problema é que o homem domina. Não, gente, vamos trazer a responsabilidade para a gente mesmo. Como a Marcela falou, eu permitia, né? Eu me permitia, de repente, estar num papel, de repente, talvez o outro nem convidasse, né? Talvez o outro fizesse os movimentos dele, mas quando você tem dentro de você que aquilo é correto para você, você vai fazer. Independente se o outro te leva ou não. Claro que existem casos e casos, né? Mas eu acho tão importante quando a gente não coloca esse peso, né? Abertamente falando no homem, Sim. né? Não, isso não. Né? A gente só vive aquilo que a gente se permite. E acho que esse é um grande ponto, né? Porque assim, é lógico que existem muitas questões, vamos entrar lá atrás, né? Patriarcado e tudo mais, que a Sim. gente carrega, várias feridas, várias dores. Isso a gente não tem o que tirar, realmente, tem muita coisa aí que precisa ainda ser limpa. Mas, quando a gente está falando de processo de autoconhecimento, essa autorresponsabilidade, ela é chave fundamental, porque senão você pega aqui teu poder, você entrega na mão do outro e você vai colocar a culpa ali e você nunca vai sair do papel de vítima, você não muda, né? Então, assim, é muito importante a gente perceber que primeiro precisa fazer essa conexão com o nosso masculino de uma forma com honra, né? O nosso yang, porque nós existimos enquanto yin e yang, nós somos essa junção e somos quem somos porque tem as duas partes, não tem como eu querer só, não, abraçar o feminino porque é só isso que ele... Não, o homem e a mulher, yin e yang, são sagrados da mesma forma, né? Então, eu vejo que tem muita dor nas mulheres e eu entendo, eu acolho, eu honro essa dor, mas é muito importante que a gente faça esse processo de retorno, de olhar, de trazer essa responsabilidade, de acolher essa parte nossa que deve estar super dolorida, inclusive o nosso yang interno, né? E aí sim, fazendo as limpezas e reconectar com essa parte, porque tanto o nosso yang quanto o nosso yin, eles têm lados muito fortes e lados mais sutis, né? Como quando a gente olha, eu vejo quantos homens que também estão num processo de grande sofrimento, né? Então, é muito necessário que a gente faça essa reconexão aqui interna. Quando eu encontrei, né, de novo, e eu falo muito, até o próprio Peru foi um lugar onde, por isso que eu comecei a levar grupos para lá, porque foi uma coisa tão forte, assim, uma reconexão com Pachamama, sabe? Uma reconexão com a minha guerreira, de sentir a minha grandeza, sabe? Parece que naquele momento eu consegui soltar, assim, esse grito que estava guardado por tanto tempo e ver que eu tinha ali essa força e lembrar que tanto a nossa parte feminina tem essa força quanto a nossa parte masculina.
Porque tem muitas pessoas que vêm para mim falar, ai, Marcela, então, eu quero trabalhar, né, com o meu feminino, mas eu não quero deixar de fazer as coisas, eu não quero deixar de ter a minha força, a minha liberdade, realizar. E é engraçado como que as pessoas conectam de uma forma errônea que só quem realiza, quem faz, quem acontece, quem é bem-sucedido é quem tá ali na energia yang. E é isso que é o Exato. grande ponto, porque daí a gente continua se, né, afastando do nosso yin, acolhendo essa parte que é super importante, necessária e forte, né? A gente precisa desse equilíbrio interno. Perfeito. A Tati colocou assim, né? Carregar o peso do masculino nos tira da rota. E como fica pesado? É exatamente, Tati, é o que a Marcela está falando agora, né? É olhar para esse masculino interno mesmo, né? E como é que a gente vai lidar com ele, como é que a gente vai curar esse masculino para poder estar no mundo com o masculino de fora, Fora. né? E o Fabrício colocou assim: quando entramos no fluxo, temos a sensação que as coisas acontecem muito rápido. Esse fluxo da vida, cada um no seu lugar, fazendo o que veio para fazer. Sim. É isso que eu percebo, assim, para mim é muito claro de que era algo que eu tinha que realmente estar fazendo, porque é exatamente esse fluxo. Quando você se abre, efetivamente, você entra em ressonância, né, com o universo e as coisas aparecem. Elas vêm de um outro lugar, porque a gente não está aqui só a mente, né, buscando respostas e ação. Você está aberta, você envia emana isso, essa vibração e isso volta para você, né? Você manifesta. Então Ah, hoje eu vejo assim o que eu vivi nesses últimos anos, nesses últimos 6 anos, vamos dizer, né? Que desde que eu me divorciei, que foi um grande rompimento, é, eu vejo que é algo que é mágico, porque foi esse fluxo efetivamente, né? Que foi o que permitiu aí eu tirar qualquer tipo de amarra e perceber que eu não precisava que alguém pegasse na minha mão e me levasse, porque eu tinha minhas próprias asas. Parece aquela coisa, né? Mas foi isso mesmo. Para mim foi ver um voo. Não consigo explicar de outra forma. aham. Que delícia. Fabrício escreveu também, né? Honra o masculino e o feminino que existem em vocês, Márcia e Marcela. Ah, Obrigada, meu amor. arro. Gratidão. Muita honra por esse masculino que é tão bonito, né? Dele, assim, traz tanta sensibilidade, traz um equilíbrio do yin e yang tão. Que acho que até ele é um ótimo exemplo para a gente mostrar isso. Olha quantos homens maravilhosos nós temos no mundo, né? Que estão ali disponíveis, né? Tão abertamente. Então, assim, a gente precisa honrar tudo isso, porque a gente vem por um lugar de muita dor. E é o Exato. amor que cura, né? Perfeito. Má, tem duas questões aqui. Uma, a da Nádia. A Nádia fala assim, ela pergunta, né, me indica um livro para entender sobre esse masculino e feminino. E em seguida a Tati fala, essencialmente, o que eu posso, né, entender como masculino interno. Eu acho que uma pergunta, né, a indicação do livro complementa também a pergunta. O que você pode falar para a gente sobre isso? Bom, hoje eu sigo, né, já na verdade há alguns anos, eu sigo a linha do Tantra, que eu acho que é até importante dizer, Tantra, que ele não tange apenas a sexualidade. Tantra é uma filosofia ancestral muito antiga, extremamente linda, né, de muito respeito, totalmente voltada para essa parte de energia. Ela precede o yoga, né, ela é totalmente conectada com tudo isso quando na linhagem correta, porque hoje em dia a gente tem alguns desmembramentos. A energia sexual também está ali conectada com isso, porque é uma ferramenta para evolução espiritual. Mas o grande objetivo é essa iluminação. Assim como o yoga, né? Essa unidade, voltar para essa nossa essência e transcender. Então, dentro do Tantra, a gente fala muito sobre as polaridades. Entender, né, essas diversas polaridades, eu acho que o Tantra ele traz algumas respostas. Existe um livro do Mantak-chia, que ele é ótimo, inclusive ele é daqui da Tailândia, ele tem um centro imenso lá em Chiang Mai, que é no norte, que é o Tao Garden. E ele tem um livro que chama Multiple... que o problema é que eu não sei se ele existe em português. Eu tenho ele em inglês. Que é o Multiple Orgasmic Couple. Tem o
múltiplo orgásmico casal, tem o só para mulher, tem o só para o homem. Então ali você entende as demandas, ele é voltado bastante para a parte da energia, dessa energia, mas daí bem voltado também para o sexual, mas entendendo a nossa essência, entendendo a nossa demanda interna. Então esse é um livro que eu acho que é interessante para a gente conseguir se perceber, se experimentar sozinho, se experimentar tendo um parceiro, e a gente começa a perceber as diferenças das energias de polaridade. E qualquer livro que você tenha também, que traga aspectos do Tantra, né, ele vai te trazer essa perspectiva. Tudo que, por exemplo, esse livro aqui que eu tô aqui na cabeceira, Kundalini e os chakras. Quando a gente está falando de chakras, a gente também entra falando sobre ambos os chakras. A gente pode ter a leitura deles serem de diferentes polaridades. Então a gente também consegue entender um pouquinho mais desse chamado do masculino e feminino através dos chakras. Então, tudo que você puder ver. Esse que você pegou agora é em português, né? Ele é em inglês também. Também, isso que é o problema. Faz muitos anos que os meus livros eu compro tudo aqui fora ou na Índia. Mas pode ser faz o seguinte, para essa pessoa que, Nádia, depois qualquer coisa me escreve em box, que eu vou pesquisar os que eu acho em português, e aí eu posso te passar uma mensagem do que eu achar em português para você, tá? Que eu acho que fica legal. E em relação a entender, né, a Tati, essa questão do masculino interno, na verdade, perceber que nós, né, vamos olhar lá, nós temos atrás de nós, inclusive, não foi por acaso, mas minha mãe acabou de entrar na live. Bem-vinda, mãe. Eu ia falar atrás Seja de nós. Bem-vinda. Nós temos ali nossa ancestralidade masculina e feminino, né? Temos que honrar os dois, porque só estamos aqui porque esse masculino e esse feminino se uniu. Então, olhar para esses dois lados que formaram nós. Nós temos essa energia Yang, que é a qualidade masculina, e essa energia Yin, que é a qualidade feminina dentro de nós. Então, quando a gente está falando sobre olhar esse masculino de nós, é entender esses aspectos do Yang, que são aspectos mais proeminentes dentro dos homens, porque eles têm uma qualidade, eles são preenchidos, vamos dizer, de mais masculino. Eles muitas vezes se apresentam, se posicionam no mundo mais de uma forma mais yang, os homens. Mas ambos têm essas duas energias. Então, quando a gente está falando sobre acolher esse masculino, é olhar que aqui dentro nós temos essas... Vamos olhar de novo para o Tantra. Quando a gente está falando disso, a gente se baseia, né, dentro da parte de polaridades em Shiva, que é o que eu estava falando antes. Shiva, ele é a representação do masculino, ele vem como consciência, ele vem como essa ação, como energia de fogo, ele é a razão, né? Então, ele vem como complementaridade e o contraditório do que é a energia Shakti feminina. E eu estou usando as mãos porque a gente usa masculino, né, o Yang, pro lado direito, e a gente usa o feminino na maioria das linhagens. Podem existir diferentes, mas na maioria o esquerdo é o lado Yin. Então, aí você conecta com Shakti, que é o feminino, você conecta com energia, você conecta com água, com esse totalmente mais solto. Então, são complementares, né? A gente não vive só um ou só o outro. Na verdade, esse é o grande ponto, porque muitas vezes a gente aprende a ser só um e a gente quer ficar só naquilo, né? Ou hoje o mundo convida a gente a ser muito endurecido, que é o que eu brinco assim, é como se a gente quisesse ser o sol, que o homem é regido pelo sol, né? Tá todo dia ali da mesma forma. E mulher, na verdade, nós somos essa beleza desse ciclo, cada semana de um jeito, nós somos lua, nós somos mudança, né? Então, não tem como ser. O mundo convida a gente a estar aqui no nosso masculino, né? No razão, no pensar, no trabalhar, no fazer, no tá para fora. Mas o grande convite, né, que eu gosto de fazer para as mulheres é trazer para esse lado e reconectar com a nossa essência feminina, que é super importante e necessária, que é justamente essa pausa, esse escutar,
esse estar ali dentro, esse se acolher, esse dar pausas, sentir prazer, que a gente se afasta muito, né? E ouvir os nossos ciclos, respeitar os nossos ciclos. Então, é isso que é o grande ponto. Respeitar esses dois lados. Saber que nós temos os dois e respeitar. A Tati está agradecendo aqui a resposta, tá? Ah, que bom. Eu coloquei aqui, o Insta da Marcela e para que vocês possam escrever para ela também. Qualquer dúvida, escrevam aqui para a gente também, né? Mas não Super à fiquem com disposição. dúvidas, não. Isso. Ô, Mai, você estava falando e como essa coisa complementar é importante, né? Se você vive só na razão, é aquela coisa robótica, né? Aquela coisa sem graça, né? Sim, Se você vai para o outro lado, o lado da fluidez, da água, e só vive isso e não tem contorno, você se perde também. Por isso que uma exato. coisa importante é complementar a outra, né? Sim, e acho que assim, é você perceber o quanto que você. O convite é você ter essa fluidez, esse prazer, essa leveza com consciência. Com, Isso. né, sabendo assim que você está conectado com algo a mais, sabendo para onde você vai, porém se convidando, né, a essa fluidez. É justamente essa complementariedade. E eu acho que isso é legal porque muitas pessoas, já ouvi de muitas, falando assim, então você não gosta de homens, né? Você é contra os homens, que é muito o que acontece, que foi essa leitura do feminismo, né? Que é como Uhum. se eu levantasse uma bandeira contra os homens. E na verdade, não. É entender a divindade que existe em ambos, acolher ali, lógico, né? Temos a questão de muitas coisas lá do passado de novo, que a gente tem que fazer essa limpeza, mas é acolher ambos. Os homens são tão belos quanto as mulheres, né? Então, isso Exato. é muito São. importante. E, de novo, né? Complementaridade. A Thay colocou assim, para mim, o primeiro passo para me conectar com o meu feminino foi parado com o anticoncepcional. Me sinto mais mulher. E Sim, ela colocou, né? Estou conhecendo agora a minha natureza cíclica. com certeza. Para mim foi uma grande mudança. Eu parei com o meu anticoncepcional também há uns 6, 7 anos atrás. Foi uma mudança. E, na verdade, ele acompanhou o momento que eu me divorciei. Foi um pouquinho antes, 2 meses antes, acho, de eu me divorciar. Eu parei. E ele foi assim, onde eu consegui retomar, né, para mim, me conectar, perceber os meus ciclos, perceber essas mudanças, né, da minha vida. A gente começa a perceber mesmo desde ovulação, o libido, né? A libido é muito mais alta, porque você não está ali colocando químicas se transformando. Então, assim, óbvio que cada pessoa conhece o teu corpo, conhece a sua verdade, o que é tranquilo e saudável e responsável para você, mas eu sempre, quando eu tô, principalmente nos processos de bênção e cura do útero individual, eu sempre tento, né, o que eu falo assim, oferecer isso, você pega se faz sentido, mas eu sempre convido as mulheres a pelo menos se experimentarem sem um anticoncepcional para ver o quanto de diferença faz na nossa vida, porque quando a gente está falando também da resposta biológica, a gente começa a alterar com o anticoncepcional, a gente altera o lado da polaridade que o cérebro começa a funcionar. Então, a gente começa a ir para um lado, realmente a gente funciona de um lado mais do masculino, né? E a gente está ali deixando o nosso corpo totalmente nessa rigidez, né, está ali igual todos os dias como o homem. E que a gente tem que lembrar que isso, na verdade, foi feito por uma grande indústria que tem ali interesse da mulher não ficar, né, engravidar, do interesse da mulher estar ali produtiva, produção o tempo todo. Então, É, tantas coisas que existem por trás, né? sim, sim. Muita coisa. Mas a gente está caminhando aí para os nossos. Ah, não, a gente ainda tem 16 minutos, está tranquilo. O que mais que você gostaria de trazer para a gente poder falar, né, sobre esse reencontro com essa essência?
que você considera assim, putz, isso é fundamental? Eu vejo que hoje um ponto muito importante é você olhar, né, para os teus sonhos, para o que você realmente quer. E tem um outro ponto que eu acho que é o que, nesses últimos anos todos, né, todos os meus trabalhos com as mulheres e tudo mais, eu tenho percebido cada vez mais, essa reconexão com a sexualidade de uma forma muito sagrada e equilibrada. Porque eu vejo quantas pessoas se afastaram, né, disso, o quanto hoje as pessoas sofrem, homens e mulheres, porque estão ali distantes delas, distantes do teu corpo, distantes do que é o responsável, do que é saudável. Então é um ponto que eu acho que assim, é essencial para cada pessoa que quer ter uma vida mais plena, é poder se escutar, poder se trabalhar nesse aspecto. E a parte da espiritualidade. Né? Para mim são dois pontos que caminham juntos. Né? Acho que quando eu comecei a perceber que a minha sexualidade era tão sagrada quanto eu ir meditar e fazer meu yoga, foi um grande passo de transformação assim na minha vida. Então, acho que esses são dois grandes convites, né? Que eu acho que um deles que eu gosto muito de comentar é, por exemplo, fazer o seu sadhana diário, que sadhana, ele quer dizer essas práticas espirituais diárias, onde você está ali o tempo todo se relembrando de reconectar com a tua essência, que podem ser diversas formas, né? Então, por exemplo, eu tenho muitas práticas de gratidão. Eu acordo, eu tenho um cristal que, no meu caso, até outro dia alguém perguntou, tem um cristal específico? Você pode pegar qualquer coisa que faça sentido para você. O meu, eu tenho a sorte que a ilha que eu moro aqui de Koh Phangan, na Tailândia, ela é toda uma ilha toda zen, yogi, tântrica e tudo mais, e ela tem uma placa de cristal embaixo dela. E um quartzo Uau! rosa, como lá na Chapada dos Veadeiros. Aham. E aí aqui em frente de casa tinha uma, então eu peguei assim, pedi permissão e trouxe. Então todo dia de manhã eu acordo e antes de olhar o celular, que na verdade é o nosso hábito, né? Eu lembro de pausar, pegar, agradecer, né, por estar aqui, por estar viva, por Reconectar. tudo, por eu estar desperta, por estar vivendo essa vida que eu queria. Então, acho que esses pontos, eles ajudam muito a você estar o tempo inteiro fazendo essa, né, essa reconexão, esse se voltar para se ouvir. É óbvio, daí no meu caso, uma das minhas práticas diárias é o yoga, que me ajuda muito a estar no meu corpo, esvaziar minha mente, estar no presente, no aqui e agora. A prática muito de, pelo menos alguns minutinhos do meu dia, eu gosto de sentar ou na minha rede ou ir ali na praia, olhar para a natureza me ajuda muito para essa prática de apreciação, né? Então, são pontos que vão auxiliando a você ir reconectando aqui dentro, lembrando da tua verdade, esvaziando, né? Óbvio que os pensamentos não param, mas a gente consegue direcionar e mudar a frequência energética e elevar eles, né? Então, acho que esses são grandes convites que dá para serem feitos. Perfeito, Mar. E sabe, eu fico aqui pensando, né? Porque eu já escutei isso em consultório, né? Uhum. Coisas do tipo, Márcia, mas eu não tenho tempo, eu já acordo assim, super corrida, né? Gente, quando a gente fala, né, de você incorporar alguns novos hábitos à sua rotina, a gente não Sim. está falando de nada mirabolante, né? Às vezes você não tem, né, tempo para fazer, por exemplo, uma meditação de 20 minutos, de meia hora, que você faça de 5 minutos, que você faça de 2 minutos, de 1 minuto, né? Sim. Mas que aquilo seja profundo. 1 minuto profundo, você ali em estado de meditação. Ah, como é que eu vou apreciar a natureza se eu moro numa cidade onde só tem concreto? Compra uma plantinha. Tenha uma plantinha. Essa que está aqui atrás de mim, esses dias eu comprando, eu cheguei a me emocionar, porque eu me lembrei que quando eu era pequena, meu pai e minha mãe tinham o hábito de ter desse coqueirinho, só que em potes de vidro, esse coqueirinho ele dava na água. Quando eu vi essa folhagem, eu falei, meu Deus, é minha infância, vamos. Então, assim, o que você pode fazer para você se reconectar a partir daquilo que é possível para você? Não é nada mirabolante, não é você
Ai, mas eu não tenho tempo de praticar um yoga. Gente, eu descobri uma pessoa na internet, agora na pandemia, até que foi apresentada pelo Gustavo. Gustavo que começou. Ela se chama Pri Leite. A Pri mora aqui na Califórnia. E ela tem um canal de yoga. E ela tem um programa lá de 21 dias de yoga. 10 minutos de yoga, gente. Sabe? É aquela coisa assim, a cada dia ela faz um convite ali para você, né? Entrar em contato com a respiração. Então são coisas que são simples, Sim. sabe? A gente pode Não, fazer ser simples. Acho que esse é o ponto, né? Quando você está disposto, quando você está disponível, ou você pode encontrar desculpas, ou você pode encontrar soluções. Então, perfeito. é muito de qual lugar parte essa vontade para que você possa realmente ter um propósito para aquilo. Né? Muitas vezes, como eu faço os atendimentos em horários do Brasil, como para vocês também estão num fuso diferente, eu acordo. Eu também sempre faço esse convite das pessoas comprarem flor, porque elas também ajudam a gente não só essa apreciação, mas a se relembrar que a gente precisa ali de cuidados, né? Principalmente nós mulheres precisamos dessa aguinha, né? Desse prazer, dessa coisinha gostosa. Então, tudo isso são pontos pequenos. Uma meditação de 1 minuto com presença. Quando que no nosso dia, nessas 24 horas, a gente para? A gente não para. 1 minuto é lucro, é muito. Então, quanto você pudesse dar, é ótimo. Eu vejo a diferença quando eu estava, muitas vezes, eu nunca fui uma pessoa muito diurna, agora que eu estou mudando isso. Porque eu coloquei muito como um propósito, eu quero fazer diferente. Então, antes eu acordava cansada e eu percebi que às vezes, né, vou ter cliente agora, cedinho e tal. Quando eu comecei a mudar, pegar lá minha pedrinha, fazer a gratidão, a frequência do meu dia já acordava melhor, sabe? Você já acorda agradecendo. É óbvio que o seu dia vai trazer coisas boas. Então, tudo isso Exato. são pequenos pontos que vão fazendo uma grande diferença quando você está disponível. Então, você não precisa estar na praia, você não precisa ser yoga, mas qual que é o teu convite, o que que cabe no teu dia, o que é que faz você sentir prazer? Porque para mim o yoga é ótimo, para alguém pode ser que não seja. A própria questão de meditar, tem gente que fala, Marcela, eu não sei meditar, mas o ponto existem formas de meditar. Tem gente que o meditar é ir caminhar, tem gente que o meditar é pintar mandala, entendeu? Que é costurar. Qual que é a tua forma? De você sentir Dançar. prazer. Eu amo dançar. Pra mim, dançar Ah, sempre foi. Eu fecho aqui, apago as luzes e esqueço do mundo. É uma grande forma, é uma das maiores formas de reconectar com o meu divino, expressar meu corpo. Então, assim, qual que é a tua forma? Não é o que um ou outro diz, o que cabe pra você. perfeito. Eu tenho acompanhado eu tenho feito, não sei se você conhece aquele livrinho Abrindo Portas Interiores. Sim, eu vejo o pessoal postando. De mensagens diárias. Todos os dias eu subo, né, na minha página pessoal, Sim, né? sim, sim. E a mensagem de ontem falava exatamente sobre isso, né? Para que você procura um mestre, um guia fora? Se você traz esse mestre, esse guia em você, basta você se conectar e me pedir que eu te direciono, Sim, né? exato. Então, é muito lindo, é você assim, se aquietar mesmo para escutar essa voz interior, né? É essa que vem com força, que vem da intuição, que vem do seu eu superior. Não é nada místico, todos nós trazemos em nós, né? O ponto é relembrar que isso existe, né? E isso que é uma Isso, grande mudança. Quando a gente tem essa certeza, quando a gente tem essa fé de que a gente, né, pode acessar isso aqui dentro, a gente abre uma porta mesmo de reconexão e aí a gente se relembra, porque acho que é isso, é relembrar, né? Que a gente já tem isso. tudo isso aqui dentro. E aí a gente consegue caminhar com muito mais prazer, com muito mais leveza, muito mais inteiro, porque aí a gente está fazendo todas as ações a partir desse espaço sagrado em nós, né? Perfeito. Então a vida ela flui de outra forma. E eu acho que assim nós duas somos provas disso, né? É verdade.
Você sabe que você está falando, né? E eu estava aqui pensando, quantas vezes a gente escutou, né? Você pensar em você é você ser egoísta. Não, você não deve pensar em você. Você primeiro precisa pensar nos outros. Gente, mas é bíblico. Na Bíblia está escrito. Eu não sou conhecedora da Bíblia, não, tá? Mas eu sei que existe essa passagem lá. É bíblico. Amai ao seu próximo como a ti mesmo. Então, como assim? Se você não se ama, se você não olha para você, se você não busca o seu autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento, como é que você quer ser para o outro? Não vai ter para o outro. Então, primeiro é a gente mesmo, né? Primeiro é esse olhar para nós, é esse resgate do nosso masculino, do nosso feminino, da nossa essência mais profunda, né? De trazer esse equilíbrio. Aí sim você tem para dar para o outro, né? Faz sentido isso? Eu sempre faço esse convite para as pessoas, porque, inclusive, eu acho que é muito mais justo você poder se entregar para alguém quando você está inteiro. Você não tem como entregar a tua melhor versão se você não está bem. Eu falo muito isso para principalmente mulheres que são mães, porque elas, né, carregam tanto, muitas vezes, culpa, querem tanto estar ali fora, fazer, né, pelos filhos, parceiro, casa e tal. Mas eu sempre falo, primeiro, cuida de você, esteja bem, porque o teu papel, enquanto mulher, ele é necessário, porque ele é a base para qualquer outro que você vai desempenhar. Perfeito. Porque aí sim você vai poder ser uma melhor mãe, porque você vai se entregar inteira. Aí você vai poder ser uma melhor parceira, uma melhor profissional, cuidar da casa. Mas essa reconexão interna, esse estar bem, é a máscara de oxigênio lá, né? Que Exato, trazendo das para o palpável instruções, aqui. exato. É isso. Porque senão você não vai estar entregando o teu melhor e talvez isso seja pesado para você. E não precisa ser pesado. Só que, infelizmente, bem isso que você falou, foram contando pra gente que era egoísta, né? Que não podia. Só que é auto-amor. E é amor com as outras pessoas também. Porque se a gente ama, a gente quer entregar a nossa melhor parte para elas. Exato, Mar, exato. Olha, a gente tem a presença aqui de um padre muito querido, o Padre Valdemar. Ele esteve aqui conosco numa live, é uma pessoa excepcional e ele escreveu agora há pouco, né? Bem isso mesmo, né? Aquilo que a gente estava falando de você primeiro ter em você para depois ter para o outro, né? Que legal. E, gente, o Padre Valdemar é assim, é uma pessoa realmente que vale muito a pena vocês conhecerem, viu? Má, estamos caminhando aí 2 minutinhos finais. A Tati agradeceu. O seu Valdir incrível entrou aqui com a gente. Olha que Ah, delícia. quanto tempo! Que Beijo no seu delícia! coração, querido. Má, nós Beijão. temos aí então 1 minuto e 57. Se você pudesse despedir, o que que você quer dizer aí? Então, primeiro agradecer mais uma vez, foi uma delícia estar aqui. Por isso que a gente está sentada juntos tomando um chá, Não né? é? Muito Muito bom. bom. E que isso venha, né, em breve. Mas, então, eu quero agradecer a todos que participaram e deixar esse convite, né, para que sejam homens ou mulheres que tirem esse momentinho para se ouvir, para se reconectar com o teu corpo, com as suas emoções, para que você possa se escutar, né? Trazer prazer para a tua vida, conexão, porque isso cabe a você. E fico também à disposição se alguém sentir, né, em relação a tirar alguma dúvida ou quiser saber mais sobre esse trabalho do resgate do feminino. É um grande prazer. Eu fico super à disposição. É sempre muito especial ver pessoas abertas aí, né, para esse despertar, né, que é o nome do que eu trouxe da minha empresa, né, despertar é essencial, porque é despertar mesmo para essa essência. Agradeço você e o Fabrício por tanto carinho desde sempre. E minha mãe falou aqui que orgulho da minha filha. Que Ai, que linda. delícia. Olha, Saudades, eu mãe. concordo com você, viu? Concordo com você. E para nós, mães, tudo que a gente quer é ver os nossos filhos voando pelo mundo, né? Dói no coração que estejam longe, mas estão voando, então tá maravilhoso. Minha querida,
20 segundos. Muito obrigada. Foi maravilhoso ter você aqui. Gratidão a cada um de vocês que participou aqui com a gente. Quinta-feira tem mais live aqui que vai ser com o Gustavo Couto e o Fabrício Saider. Um beijo no coração de cada um. Má, beijo.